governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, disse em um evento que os estados do Sul e Sudeste têm mais gente que trabalha, diferente dos outros que vivem de auxílio. Depois disso veio um daqueles pedidos de desculpas. Você sabe que tipo de desculpa que é, né? Que só pioram a situação. Vamos Quem me ver. conhece sabe. Se tem estados que podem contribuir para esse país dar certo, eu diria que são esses 7 estados aqui. Então, isso aí rolou no dia 2 de junho, né, na abertura do Consult, né, um encontro lá, o Consórcio de Integração Sul-Sudeste. Lá ele soltou essa pérola aqui. O Fórum de Governadores, mas ele acaba tendo uma série de obstáculos. Primeiro, são 27 participantes. Participantes muito heterogêneos, participantes com visões e problemas muito distintos. Mas, quando se fala em Sul e Sudeste, nós temos aqui uma semelhança enorme. Se tem estados que podem contribuir para esse país dar certo, eu diria que são esses 7 estados aqui. Os outros não, né? Os outros não. São estados onde, diferente da grande maioria, Ai. há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial. São estados onde há um setor produtivo muito mais dinâmico. Então, com toda certeza, boa parte da solução do Brasil passa por esses 7 estados aqui. A contraposição que ele faz. Nesses estados as pessoas trabalham, nos outros as pessoas vivem de auxílio. Nesse estado, basicamente chamou o resto do país, tirando o sul e sudeste, de bando de preguiçoso, né? Obviamente, isso pegou muito, muito mal, né? Aí vem a desculpa mal feita, vou chamar assim, para manter a segurança jurídica. Antídoto, você é um professor, então vou apresentar para você uma questão aqui de múltipla escolha. Me diga, o que você acha que veio nessa desculpa? Letra A, quem me conhece sabe. Letra B, tenho até amigos que são. Letra C, fui mal interpretado. Letra D, foi tirado do contexto. Ou letra E, peço desculpa se alguém se ofendeu. Qual das 5 opções? Não tenham todas as anteriores. Não. Ai, gente. É tão difícil ficar puto com um mineiro, cara. Pois é, mas ele O Zema consegue. faz milagre, né, cara? Tá, nesse caso vou dar a resposta aqui. Letra C. Por uma questão, talvez, de não usar as palavras mais adequadas, eu fui mal interpretado. Fui mal interpretado. Ok, mas eu falei, né? Desculpa mal feita, na verdade elas só pioram, né? E aí, se foi mal interpretado, foi só o começo da desculpa. Em seguida, piorou. Quem conhece o brasileiro sabe, o que ele quer é um trabalho digno. Ele recebe o auxílio porque não está tendo opção. E nós, governadores aqui do Sul e Sudeste, priorizamos a geração de empregos. Nós, governadores do Sul e Sudeste, priorizamos a criação de empregos. De novo, o que ele está dizendo? Os governadores dos outros estados não priorizam. O que ele está dizendo ali, que as pessoas não gostam de viver de auxílio, elas querem trabalhar, etc., não é mentira. De fato, inclusive a gente tem dados mostrando que as pessoas que recebem Auxílio Brasil, Bolsa Família, etc., elas não ficam muito tempo recebendo esse auxílio, elas usam esse auxílio quando elas têm necessidade e depois elas voltam a trabalhar. Então ele não está mentindo nesse ponto. O que ele está mentindo é de dizer que é só no Sul e Sudeste que existe essa ideia de que as pessoas devem
ter empregos ao invés de viver de auxílio. E daí, eu acho que é sempre importante a gente mostrar que quando as pessoas estão erradas, né? Zema, você está errado com relação a isso. Se a gente pega aqui pagamentos de Auxílio Brasil por região em agosto de 2022, a gente vê que a região que mais teve porcentagem da família beneficiada por auxílio foi o Nordeste, com 46%, sim, mas em segundo lugar está Sudeste. O Sudeste teve mais pessoas recebendo Auxílio Brasil, o Sudeste, da onde está Minas Gerais, da onde você é governador, do que Centro-Oeste, Sul ou Norte. Então, Zema, você não pode simplesmente sair dizendo que no Sudeste a gente prioriza trabalho, nas outras regiões as pessoas vão viver de Auxílio Brasil, quando a região da qual você é parte é a segunda que mais recebe. E a outra coisa que a gente tem que dizer é que se existe uma região que recebe mais auxílio do que outra, isso é fruto das enormes desigualdades que a gente sofre no Brasil. Não é uma questão da cultura dessa região ou da outra. E, por fim, a gente tem que sempre lembrar que receber esses auxílios não é nenhum demérito. As pessoas não só podem, como devem receber esses auxílios quando elas estão precisando. Não é porque a pessoa não está trabalhando, porque ela não tem emprego, que ela deve passar fome, que ela deve ficar sem casa. Então, elas devem sim receber esses auxílios. E isso é especialmente verdade num sistema como o sistema capitalista, em que o desemprego é estrutural. Sempre vai ter pessoas desempregadas no capitalismo, porque aí os marxistas vão saber explicar com muito mais propriedade sobre o exército de reserva e tal. Eu vou colocar aqui da maneira simples com a qual eu entendo. No capitalismo, o chefe precisa de força de trabalho, de mão de obra barata. E é muito mais fácil você conseguir mão de obra barata quando você pode apontar para uma fila de desempregados dizendo: se você não quer esse emprego, tem quem queira. Então precisa daquela fila de desempregados para eles conseguirem manter a mão de obra barata, para eles conseguirem fazer as pessoas se sujeitarem às condições degradantes de trabalho. Então, por causa disso, no capitalismo sempre vai ter desempregados. Esses desempregados merecem viver com dignidade. Então, sim, tem que ter esses auxílios e muito mais do que esses auxílios, na verdade. Parei, eu já... Antídoto, desculpa, eu já roubei o papel de comentarista também. E eu ia falar de exército de reserva. A gente pensa Sofia, que mal parecido, educada. menina. Você vai lá, chama o convidado, rouba o papel de comentarista do convidado e ainda rouba o comentário dele. Desculpa. Nada a ver, Sofia. Você falou bem pra caramba. Nada a ver. Tá certa você, Sofia. É. Olha só. Isso que você falou a respeito de exército de reserva é uma simplificação excelente, né? Porque a gente vê, inclusive, que o desemprego, então, ele se torna não um acidente, mas um projeto, né? Ele é uma necessidade do capitalismo, certo? Só que é claro, quando o contrário acontece, quando o desemprego não está ali, nem sempre a forma que o capitalista vai encontrar de resolver esse problema, essa situação que para ele é um problema, é gerar desemprego. Nem sempre. Porque, por exemplo, em Caxias do Sul, a região onde eu, não a cidade, mas a região onde eu nasci, e Bento Gonçalves e todas as cidades, essa região toda, né? A gente viu que famosamente, por lá ter um desemprego muito baixo, as pessoas não estavam aceitando qualquer trabalho degradante, e aí eles foram forçados, coitados, infelizmente, a adotar o trabalho escravo, né? Não, né? Isso é culpa, segundo o vereador lá de Caxias do Sul, por isso que eu falei especificamente dessa cidade, né? Isso é culpa dos programas do PT que geram esse pessoal que não quer aceitar os empregos que tem, então eles são obrigados a fazer isso. E aí o vereador que falou isso, ele sofreu um processo para ser cassado, né? E ele não foi cassado. O processo aconteceu e ele não foi cassado.
certo? Porque é claro que quem julga isso são os pares dele, né? Então, assim, as pessoas vão achar jeitos de forçar pra gente, e eu falo pra gente porque nós somos os trabalhadores, tá? Isso não é uma coisa, porque a gente fala às vezes, burguês, proletário e tudo mais, e às vezes corre o risco de para muitas pessoas soar uma coisa abstrata. Isso não é abstrato, isso é nós. E eu tô dando o exemplo da cidade, da região onde eu nasci, tá? A gente é colocado nessa cilada de você tem que aceitar qualquer lixo de emprego. E se você não aceitar qualquer lixo de emprego, certo? Tem milhões de outras pessoas que vão aceitar. Sabe? Isso a gente tem instituições legais para evitar que isso chegue ao extremo da escravidão. Tem. Elas funcionam? Nem sempre. Nem sempre. Né? Infelizmente, a gente tem em torno de 1 milhão de pessoas no Brasil em situações que são análogas à escravidão ou próximas disso. Certo? 1 milhão de gente é muita gente, cara. Muito. 1 milhão de gente é muita gente. Agora tem notícia boa também. Eu tô aqui falando dessas coisas horríveis e tudo mais, mas tem notícia boa também. Que o desemprego no Brasil, pro período do ano, porque assim, o desemprego, por exemplo, eu imagino que a maior parte das pessoas saiba isso ou consiga intuir isso, mas o desemprego no Brasil, por exemplo, ele é muito menor em dezembro, porque tem muito mais vagas sazonais de emprego. Por exemplo, as vendas aumentam por conta do final de ano, então tem mais tem mais vagas para as pessoas venderem, tá entendendo? Tem esse tipo de coisa, né? Então, para esse período em que a gente tá, considera aí os últimos 4 meses, o desemprego que a gente teve foi de 8,5%, que ainda é alto, ainda representa quase 20 milhões de desempregados no Brasil, mas esse cálculo foi cálculo de padeiro, não põe a mão no fogo por esses 20 milhões, mas enfim, são muitos desempregados no Brasil, são perto de 20 milhões, mas é o menor desemprego que a gente tem no Brasil para esse período do ano desde 2015. Então, assim, teve da parte do Zema, da parte de muito liberal, da parte de, né, não só os bolsonaristas raiz, mas muito liberal e tudo mais, um terror de que o Brasil iria virar a Venezuela e que vocês iam ter que comer cachorro, etc. E olha só, o desemprego está diminuindo. E uma das vantagens de diminuir o desemprego é a óbvia vantagem de que tem menos gente nessa situação, mas também o fato de que a gente, aí as pessoas que estão desempregadas, elas se tornam menos suscetíveis a ter que aceitar qualquer horror, sobretudo se tem um programa de assistência social forte e de distribuição de renda, né? Então essa é uma das importâncias que a gente tem de ter esses projetos que geram emprego e de ter um Bolsa Família e de ter, sabe? Porque as pessoas daí não são obrigadas a aceitar qualquer horror de emprego, sabe? Eu tô falando isso por N motivos, mas o principal motivo é porque a gente não cai nas armadilhas nojentas de gente como o Zema, que coloca que deveria ser um dever ético da pessoa aceitar qualquer tipo de emprego que tenha, porque qualquer emprego é melhor que o Bolsa Família. E não é. Certo? E não é. E as pessoas têm razão de não aceitar empregos análogos à escravidão, empregos degradantes, certo? E a gente não tem que ser obrigado a isso. A gente, que é trabalhador, não tem que ser obrigado a isso, cara. Não tem. Certo? Então, o texto do que o Zema falou é esdrúxulo
é preconceituoso, é nojento. Mas o subtexto do que ele falou também é.